aí, primeiro ano? Depois, na nossa aula Zoom, estamos aqui para aprender agora, na disciplina de Geografia, sobre as paisagens que as pessoas criam. Então, a professora tem aqui, ó, o livro de vocês, e é aqui que a gente vai trabalhar. Então, você vai pegar o seu livro, lá em Geografia, na página 64. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa cena aqui. Mas enquanto a professora vai perguntando para vocês vão deixar o livro aberto assim, em cima da mesa, porque a prof vai fazer algumas perguntas aqui e junto com você, tá? Nós vamos aprender juntos, combinado? Então vamos lá. Observe a casa A. Casa A é essa primeira casa aqui. A casa A, por que será que ela tem o telhado tão inclinado e tem uma chaminé? Olha só, aqui no nosso livro nós temos 4 tipos de casas. Mas as casas, elas estão de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada local é construído com um tipo de casa diferente e a gente vai poder observar. Mas antes da prof entrar nesse conteúdo, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza são fenômenos que a própria natureza produz. Por exemplo, aqui onde a gente mora, tem o frio extremo que chega até a geada. A geada é um fenômeno da natureza. A ventania, o furacão, o granizo, tudo isso são fenômenos da natureza, certo? E essas casas, elas foram construídas de uma maneira diferenciada, de uma maneira onde o próprio ambiente, o próprio local, onde existem fenômenos da natureza e elas estão de uma maneira onde elas estão apropriadas para o ambiente, onde elas foram construídas. Vamos observar a casa A. A casa A, ela é construída de madeira. Por quê? Vamos observar o local. Opa, tem neve? Pode ser uma casa lá no Alasca e ela é construída com o telhado inclinado. Por quê? Porque aí o gelo bate, a neve bate, ela escorrega. Não acumula o gelo no telhado, que pode ficar sobrecarregado e desabar, tá? Então, olha só, e ela é construída do quê? Madeira. Por que tem uma chaminé? Porque lá dentro tem o quê? Um fogão a lenha. Olha lá, o alasquiano levando. Vamos observar agora a casa B. Que fenômenos da natureza do local podem tornar necessária a existência de um porão? Então, na casa B, a gente pode observar que é uma casa de alvenaria. O que é alvenaria? Alvenaria é uma casa que é feita com uma mistura de cimento, pedra, areia, ferro, água, e aí é feita aquela massa que é sobrecolocada com tijolos, certo? E aí essa casa, ela é feita com um porão. Por que será que existe esse porão? Dá uma olhada lá atrás da casa o que tem. Um furacão. Normalmente, lá nos Estados Unidos, as casas elas têm esse porão. E lá nesse porão tem geladeira, tem cama, tem cobertores, tem alimentos, para que se no momento desse acontecer um furacão, eles ficam lá embaixo protegidos. Acontece alguma coisa com a casa, eles estão lá embaixo, não vai acontecer nada com eles, eles estão bem protegidos, certo? Vamos observar a casa C. Observe o céu sem nuvens e o solo ao redor da casa C. Por que será que o telhado é plano? Nessas residências aqui, que são feitas de pedra, sabe por quê? Olha o sol. Nesses locais, normalmente quase chove muito pouco. E aí, o telhado, ele é dessa maneira, porque daí não acumula água, né? Quase não chove, então não vai acumular água ali. Então, e também a casa é feita de pedra, porque a pedra, ela não retém o calor. E aí lá dentro é mais fresquinho para as pessoas viverem confortavelmente.
Vamos observar a casa C, desculpa, a casa D. A casa D mostra uma tenda ou uma barraca, onde vivem os nômades. Nômades são pessoas que se deslocam de um lugar para outro. Então, eles não têm um local fixo. Então, eles têm, por isso exatamente que a casa é feita assim, como uma tenda, como uma barraca. É fácil de montar e desmontar. Então, por exemplo, aqui, eles têm a tenda com a chaminé para a produção dos alimentos, aquecer alimentos ou aquecer o próprio corpo. E quando, no caso, acaba o alimento dos animais, ou até mesmo deles, né? Pela mudança do tempo muito brusca, muito rápida, então é fácil de desmontar a barraca e eles carregam de um lugar para o outro. Acabou o pasto dos animais, vai para um outro local. É muito legal. E por que será que tem a chaminé então? Para eles se aquecerem e manter também o local aquecido e os alimentos aquecidos. Certo até aí? Ah, lembrando, essa casa aqui então é feita de pedra e a letra D é feita de tecido. Normalmente eles fazem tem alguns que fazem de tecido mais leve, tem outros que fazem de couro, certo? Bem, agora nós vamos observar aqui na atividade número 1, na página 65, atividade 1, lá na mãozinha. Algumas dessas residências, destas casas, parecem com o local onde você mora? Sim ou não? Você vai marcar um X no quadradinho. Agora aqui, olha só, na página 65, viver no Brasil. A maioria dos brasileiros vive nas cidades, mas há também aqueles que vivem na zona rural. O que é zona rural? A gente chama de zona urbana aqueles locais onde tem cidade, prédio, comércio, casas. Já a zona rural é o contrário. É um local onde não tem comércio, não tem movimentação de ônibus, caminhão, carro, certo? As casas ficam distantes uma das outras. É usado, os terrenos são muito grandes, são usados para plantio, tá? E esses locais são chamados de zona rural. Algumas pessoas chamam de sítio. Sabe, a prof morava num lugar de zona rural. E lá existiam muitos agricultores. Eles plantavam, colhiam, colocavam nos caminhões, nos seus carros e vinham, traziam para a cidade. E aí as pessoas compravam esses alimentos no mercado. Legal, né? Então, nossa aula de hoje acabou por aqui, certo? Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais também sobre, já não mais sobre as residências. Tem outro conteúdo novo e eu espero você aqui comigo. Um beijo, até a próxima aula. Espero você, hein?